Agora a gente está gravando, boa noite novamente, e a gente vai começar a falar sobre as fanerógamas, ou seja, a gente vai falar dos dois últimos grupos vegetais, que são as gimnospermas e as angiospermas, né? E aí eu falo introdução, porque a gente vai começar a falar, a tratar sobre as principais características, como o ciclo da vida, como habitat, exemplos, né, de espécies, para que depois a gente comece a aprofundar dentro de histologia, morfo e órgãos vegetais, né, hormônios vegetais. Então, por isso que eu falo que é uma introdução, né, uma introdução sobre os grupos vegetais, mas quando a gente começar a entrar em outras temáticas dentro da botânica, a gente vai contemplar todos os grupos falados, né, que são briófitas, pteridófitas, gíminos e anjos, certo? Vou voltar aqui. Então, vamos lá. A discussão, né, como eu bem falei, é característica e ciclo da vida de gímeos e de angiospermas. A gente vai falar só sobre isso porque é bastante, assim, ainda mais que a gente vai dar. Provavelmente a gente vai ter que voltar. Provavelmente não, né? Eu provavelmente, como não soubesse. A gente vai ter uma aula especial em angiospermas, né? Porque angiospermas, elas são muito complexas. A gente tem mais de 200 mil espécies. Elas são, né? Enfim, vocês vão ver no decorrer da aula que é espécie. É um grupo vegetal que tem muitos exemplos, tem muitas características, tem muitos detalhes, tem muitas regras. Então, certamente, a gente vai ter que adentrar somente nelas. Mas hoje, como eu falei, a gente vai começar a introduzir esses assuntos, né, esses grupos vegetais. E começamos com gimnospermas, aí a gente tem vegetais superiores. Por quê? Porque é o marco dos grupos vegetais dentro da botânica, né, dentro do reino plantar, né, o reino vegetal, onde a gente tem a conquista definitiva do meio terrestre, né, do ambiente terrestre. Ou seja, não necessitam mais da água para a reprodução. E agora a gente tem o tubo polínico, né, o qual ele proporciona a alternância de gerações, né, ele proporciona uma interação ecológica, certo? Então, a gente tem um pulo, né? Digamos assim, né? Que vai ser onde eles vão ter, onde as plantas vão ter um boom sobre as derivações com relação aos primeiros grupos vegetais que vão aparecer, certo? Daí a gente tem a presença de sementes nuas, né? A presença de sementes nuas. Ou seja, nós temos agora, dentro do grupo vegetal da gimnosperma, né? Em todo o decorrer do reino, a gente começa a ter as sementes, porém, são sementes que não geram frutos ou flores, certo? Por isso que são sementes nuas, porque não geram flores e frutos. Ai, cliquei errado, ó. Fui clicar para aceitar aqui. Deixa eu só voltar. Só permitir aqui. Deu. E aí a gente vai ter essa presença das sementes nuas. E aqui um desenho, né? Primeiro eu tenho aqui uma araucária, tá? Como exemplo. E aqui eu tenho uma semente, né? Que ela tá partida ao meio, tá? Por isso tá esse desenho anatômico. E eu tenho as seguintes palavras. Eu tenho um endosperma primário, ou seja, eu tenho uma camada aqui primária dentro da planta, que vai fazer o contorno do cotiledon, tá? Cotiledones, que a gente pode falar. O que significa isso, tá? É quando eu tenho no grego, tá? O que significa essa palavra no grego? É cavidade, né? Concavidade em forma de uma conchinha. Vocês conseguem ver, parece uma conchinha. Isso nada mais é que um folheto, tá? É um par de folhas embrionárias, é onde vai ficar o embrião dentro de uma folhinha. E aí eu posso ter, capaz, Milena, a gente pode ter de 1 a 18 com relação às gimnospermas, o que não se aplica para as anjos, tá? Com as anjos é diferente, mas elas têm grupos distintos com relação a esses cotilédons, tá? Cotilédons, ou cotiledones, ou cotiledôneas, enfim. Aí vai da maneira que está escrita que a gente vai ler e vai interpretar, certo? Mas é um embrionário, certo? É onde vai surgir a espermatófitas. Lembram das espermatófitas que a gente fala? Que é quando a gente começa a ter a questão do embrião. Então, a gente tem as fanerógamas, que são as gímenos e as anjos, por N características, como se, por exemplo, serem cormófitas, né?
serem vasculares, e a gente tem a questão das espermatófitas, certo? Então, a partir do momento que eu tenho os cotilédons, eu tenho as espermatófitas, que nada mais é que é quando explode ali, digamos explode, tá? Tem a palavra irrompendo também, tá? Mas é quando eu tenho esse folhetinho e ele explode e germina, tá? Explode no sentido que ele tem uma eclosão, assim, digamos assim, nesse parzinho de folhas, tá? É um parzinho bem pequenininho, é um folhetinho. Às vezes são vários, às vezes não são, certo? No caso das gímeos, é de 1 a 18. Ficou tranquila essa parte, pessoal? Porque essa parte é bem importante, tá? Esse cotilédon, ele é bem importante porque ele é o embrião. Basicamente, é um embrião que é um folheto, né? Um par de folhas embrionárias, certo? Que vão gerar as características das espermatófitas, que parte a partir é ótimo, né? É a partir das gimnospermas. E o que vai acontecer? Eu tenho a palavra cauliculo, certo? O que significa essa palavra? É pequeno caule. A botânica, ela tem isso de pegar uma palavra e fazer uma coisa meio uma brincadeira, que nem a briófita, que é filóide, que é folha. É como se fosse uma folha, né? Não é uma verdade, mas enfim, o rizoide, que seria uma raiz, para descrever essa primeira parte do desenvolvimento da planta não seria diferente. Então, o caule, que seria caule, o culo é pequeno, seria pequena raiz, o pequeno caule. E a radícula também, pequena raiz, certo? Essa é a parte chatinha da botânica, que a gente vai ver várias palavras que nada mais são que derivações para narrar partes, né, momentos, fases do desenvolvimento da planta, certo? Então, a gente acaba não associando, mas é importante a gente perceber a divisão da palavra para conseguir identificar o significado. Tegumento, pessoal, tegumento para morfo humana é pele, tá? Nas plantinhas é essa cavidade aqui externa. Então a gente tem a endo e a gente tem a externa, certo? Não possuem frutos, tá? Só para salientar que elas não possuem fruto. E aí a gente tem o habitat das gimnospermas, certo? Então a gente está bem introduzindo o que elas são, quem são, de onde vêm, o que se alimentam, certo? Lembrando que todas são autótrofas, tá? E fotossintetizantes. Mas assim, no habitat elas vivem em zonas temperadas. Para quem não lembra que são zonas temperadas, são zonas onde a gente tem a temperatura mais fria. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, tá? O mapa do Brasil. O Brasil, ele é um país tropical abençoado por Deus, só que a partir ali do sul, a gente tem um corte da linha, né? Ele é a equatoriana, o Trópico de Câncer, essas coisas. Eu nem lembro onde é que o Equador, falei errado. A linha do Equador e tudo mais. E é aquela parte ali do Trópico, eu acho que é o Trópico de Câncer, tá certo, eu acho. Que é o Trópico de Câncer. A gente baixa para a parte sul e a gente tem já uma zona temperada. Por isso que aqui no sul é mais frio, né? Geralmente. Agora a gente não sabe mais se é frio, que é quente, por conta das mudanças climáticas, né? Mas isso é outro assunto. Mas, de qualquer forma, as gímeos, elas se identificam muito mais em temperaturas frias, zonas temperadas, tá? Terrestres em zonas temperadas que são frias, certo? E aqui eu botei essa palavra sifonógamas, certo? As sifonógamas, elas nada mais são que quando a gente tem a parte que elas não dependem mais da água. É só mais um termo. Eu estou trazendo bastante termo, porque é importante vocês saberem para não se perderem em enunciado ou geralmente tem um enunciado muito fácil e as alternativas têm palavras mais rebuscadas, né? A gente tem termos mais profundos do conteúdo, do assunto, da matéria que seja. Então é importante vocês saberem disso, tanto para interpretar enunciado, quanto para conseguirem a questão por alternativa, por saber o que significa, tá? Então, sifonógamas significa que elas não dependem da água para a fecundação, tá? Então é bem específico. Então, não depende da água para a fecundação, porque a gente tem o anterozoide, que é um órgão masculino da planta desenvolvido, capaz de formar o quê? O tubo polínico, tá? Gímeos e tubo polínico é sempre uma ligação do assunto, certo? Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu repita para vocês anotarem com mais calma, podem falar, tá? Mas enfim, é basicamente isso. Não tem muito mistério. E aí que eu trouxe a questão da reprodução, né? A gente vai entrar num termo chamado metagênese. Esse termo metagênese a gente encontra muito nos invertebrados. Não, mentira. É invertebrados agora? Agora me esqueci. Poríferos. Não, poríferos não, acho que não são.
Enfim, a gente entra ali na parte ali entre invertebrados e vertebrados com relação ao ciclo de reprodução, né? O ciclo da vida deles, certo? Não, poríferos não são vertebrados. Aqui me lembrei, tá? Então a gente está ali em vertebrados, tem esse termo metagênese que a gente usa muito com poríferos ou quinidários, agora eu me lembrei, para falar sobre o ciclo da vida deles. Por quê? Porque são, aí no caso, animais, né? Que tem uma versatilidade com relação à reprodução, o que significa um momento assexuada e um momento sexuado, certo? O que vai acontecer com esse termo metagênese na reprodução das plantas? É que nem eu falei anteriormente lá no cladograma, lá em outra aula, que existe a fase esporófita, tá? Esporófica e a gametófica, certo? Ou seja, esporos é a parte que é da reprodução assexuada e o gametófito é quando eu tenho a parte a fase, né, sexuada, né, onde eu vou ter a questão ali da mitose, da meiose e tudo mais, ali haploide, diploide, etc e tal. E o que vai acontecer? Lembram que em embriófitos o dominante é o gametófito, depois na pteridófito, esporófito é dominante? Nas gímenos a gente vai ter a predominância da esporófita, certo? Então isso vai se seguir durante o grupo das gimnospermas, conforme as pteridófitas, e ela vai ser sobre a gametófita, né? Ela vai se sobressair com relação à fase gametófita. Por isso que a gente chama de metagênese, certo? Então é um outro termo importante para vocês saberem. Sora, pode repetir o que você disse sobre o órgão masculino? Tá, vou repetir. Como é que eu tinha falado mesmo? Eu tinha falado das sifonógamas, né? Então, as sifonógamas é quando a gente tem que elas não dependem da água para a fecundação. Isto é, por quê, no caso? Porque o anterozoide, que é um órgão masculino da planta, é capaz de formar o tubo polínico, que é aquele marco que eu já falei para vocês com relação à independência terrestre, certo? Espero que tenha ficado de boa para anotar agora. E aí, deixa eu ver. Tá, perfeito. Deixa eu ver. E aí tem essa questão da metagênese, certo? A gente vai desmembrar mais esse termo, vai ver ele muito mais quando a gente chegar em angiospermas, tá? Porque parte das gímenos e a gente segue aprofundando em anjos. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente conseguir visualizar como são as gimnospermas. Então, a gente tem o pinheiro, a araucária, o cedro, né? Existe o óleo essencial de cedro, que é muito terapêutico, muito usado nesse quesito. E a sequoia, gente. Gente, a sequoia, eu ia falar as sequoias, elas são muito interessantes, porque elas são uma das maiores árvores e as mais antigas, certo? Enfim, depois coloquem no Google para ver melhor as sequoias. Tem vários lugares que elas têm mais de, assim, ó, quase umas 5 décadas, assim, sabe? Elas são muito antigas e elas têm todo um trabalho de preservação muito importante para nossa história de vida da natureza, né? Então, é bem interessante as sequoias. Sequoias são plantas, árvores, né, muito potentes com relação ao símbolo do que representa a natureza e tudo mais, certo? Então, as gimnospermas, elas estão bem evidentes nesse presente momento com relação ao ser humano, né? Com essa ligação do ser humano. E aqui tem o ciclo da vida das gimnospermas, que não podia faltar, né? E a gente tem aqui a fase haploide e diploide, tá? E as coisas vão mudar depois disso quando chegar em anjos, não se esqueçam. E aí, basicamente, é interessante a gente ter esse desenho, porque a gente tem aqui o esporófito maduro, né, em 2 N's, ou seja, a gente tem a figura de um pinheiro, e aqui a gente tem a pinha, né, onde tem aquela história da interação ecológica com relação à gralha azul. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a célula-mãe, que é o andrósporo, certo? Que vai ser aqui um dos esporozinhos da pinha mesmo. A gente tem um óvulo, certo? Daí a gente vai ter o ginósporo, certo? Isso tudo com relação à questão dos grãos de pólen, que vão passar primeiramente numa fase da meiose, né? Vão se desenvolver nessa questão de 2 N's para um N só, tá? O que é o arquegônio? O arquegônio é o órgão feminino, ou seja, está encontrando, né, o órgão feminino da plantinha. Então, a gente já tem o gametófito e a gente vai começar a entrar na fase sexuada da plantinha, certo? Encontrando o tubo polínico, a gente realiza o que é fecundação.
e aí a gente tem um embrião. Lembra da primeira imagem da aula, que tem a semente cortadinha? Ali a gente tem ali o embrião, né, o tegumento, né, a parte externa, a reserva alimentar, né? Agora a gente tem também essa questão da reserva alimentar do embrião, porque a gente tem agora uma semente. Antes nós não tínhamos semente. A semente ela também precisa de energia para se desenvolver, então a gente tem reserva alimentar. E aqui a gente já está na fase 2N. Aqui a gente tem a semente, ela germina e volta para a próxima fase, né? Volta para continuar o ciclo da vida dela. Tudo começa no esporófito e termina no gametófito. Por isso que é metagênese. O esporófito se sobressai com relação ao gametófito, mas a gente tem bem parelho essa questão dos dois concomitantes com relação a esse ciclo da vida da gimnosperma. Certo, pessoal? Eu vou seguir adiante aqui porque a gente vai entrar em anjos e anjos a gente vai morrer agora aqui. Angiospermas. Qualquer dúvida que vocês tiverem do ciclo da vida das gímeos, vocês me interrompam, tá? Vocês peçam para eu voltar. Então, a gente chegou em angiospermas, certo? Elas são bem mais adaptadas, ok? Tá? Por quê? Porque a gente tem a questão agora de ter uma planta que é derivada de todos os outros grupos, certo? Então, a gente tem um ancestral comum que começa na alga, a gente tem o grupo basal, que são as briófitas, aí segue pteridófitos, gimnospermas e termina em anjos. E então, imaginem só, todas aquelas características que a gente enxergou naquele cladograma que a gente fez junto, as angiospermas têm, mais as adaptações que elas tiveram para a conquista do globo terrestre, no caso, né? Porque elas vão ser muito mais adaptadas, elas vão ter um passo enorme evolutivo. Eu vou dar um exemplo disso, tá? Quando a gente está estudando paleontologia ali, tá? E a gente está ali na geologia, geografia, enfim, essas ias da vida. O que vai acontecer? A gente está estudando ali a época do Jurássico, que os répteis, né, os dinossauros, dominam o globo terrestre e tudo mais. E aí vem, né, o meteoro e tudo mais, aquela história toda. E aí a gente tem a conquista dos mamíferos, né, que chega em nós hoje em dia, né? Eu dando o resumo do resumo do resumo lá do resumo. Quando isso acontece, é como os mamíferos fossem as angiospermas, entendem? Claro, né? Corta a questão do desastre, né? Dos meteoros e tudo mais. Mas é como se toda a conquista que os mamíferos tiveram com relação os outros grupos que existem, répteis, anfíbios, aves, é as angiospermas. Então, elas como se fossem a grande conquista, assim como nós mamíferos somos uma grande conquista, né? Um grande sucesso evolutivo, as angiospermas também são, certo? Então, por isso que elas têm um valor muito, muito forte para o estudo, né? Dessa linha da botânica, desses grupos. De úmido a desérticos, ou seja, o habitat das angiospermas, elas são de predominância de ambiente tropical, mas elas têm um fator adaptativo tão bem sucedido que elas conseguem permear entre lugares muito úmidos a lugares com nada de água, certo? Que são os desertos, que seria, por exemplo, um bioma da Caatinga, por exemplo. Então, realmente, elas são muito incríveis. E assim, ó, existem também aquáticas, tá? Mas são bem pouquinhas. São bem pouquinhas e elas têm mais predominância com relação à água doce. São raríssimas as espécies aquáticas de água salgada, certo? Então isso é importante. Isso não significa que elas não existem, mas são bem raras, né? Então, só para deixar isso claro. Como eu falei, né, são mais de 200 mil espécies, bem mais. E a gente tem desde ervas, arbustos, até árvores muito complexas, né? Que é um exemplo de uma árvore frutífera. Aí eu falei já, mais evoluídas e tudo mais, a gente tem o habitat delas, que eu também já citei, né? Que elas vão de úmido ao desértico, que elas têm também essa questão da água, certo? E a gente vai entrar agora numa questão bem delicada, que é as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Primeira coisa, o di, ele mudou, tá? Ele, na verdade, antes ele era eucotiledôneas. Era isso, eucotiledôneas. Só que esse prefixo caiu em desuso e foi substituído por di. Isso não significa que na literatura, no fim, no que vocês estiverem lendo para estudar, vocês não vão ler eu, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Eu e di é a mesma coisa, não muda em nada, tá? Só que o mais usual é dicotiledôneas, certo? E aí eu vou explicar para vocês o que isso significa. Um mono é quando eu tenho um cotilédon.
que é um parzinho só de um folheto embrionário, certo? E aí isso vai mudar em toda a morfologia da plantinha, em tudo. Então, esse aqui é um exemplo de monocotiledôneas, que são as orquídeas. Mas tem milho, enfim, tem outros mil exemplos, cana-de-açúcar. Aí eu vou trazer mais aprofundado numa próxima aula. A gente tem a venação paralela, ou seja, elas não têm uma regularidade com relação às pétalas das flores, certo? A gente chama de venação, né? Como se fosse uma coisa mais triangular, digamos assim. Elas são herbáceas, né? Então elas têm uma maioria delas são, né? Não são todas, mas a maioria é herbácea, ou seja, elas são mais rasteiras, né? Então elas têm várias diferenças com relação ao crescimento delas, o desenvolvimento delas, o caule delas é muito diferente com relação às dicotiledôneas, certo? Isso, e só para salientar essa questão delas serem rasteiras é porque elas não têm lignina, certo? Ou seja, o caule é mais sem caule fino, sem caule fino. Então, elas têm essa questão de não ter lignina, elas têm pecíolo, então elas têm bastante diferença com relação às dicotiledôneas, certo? E aí, o exemplo de dicotiledônea é o morango, né? Tem outros mil, né? Tem feijão, tem, enfim, outros vários exemplos. O que é legal de ver aqui no morango? A gente tem o fruto, a gente tem a flor, e olha a forma das folhas é totalmente diferente da forma dessas folhas, certo? Vai de simples a composta, a raiz é diferente, uma tem raiz pivotante, outra axial, que eu vou mostrar para vocês em morfo, com bem mais exemplos, certo? Então tudo muda, o caule, a raiz, as folhas, as flores, né? Uma flor completamente... Aqui, ó, é interessante salientar que as elas são tetrâmeras, ou pentrâmeras, ou tritrâmeras. Por quê? Porque elas têm, na verdade, de 4 a 5, né? Elas têm de 4 a 5 pétalas, enquanto aqui a gente já tem uma outra numeração. A gente tem duas, a gente tem três, é diferente, certo? E aqui eu quis trazer um pouquinho da parte da morfo. Isso aqui seria um recorte de um hibisco. O hibisco é o exemplo maior que a gente tem com relação às angiospermas, tá? Sobre elas terem, assim, a gente conseguir delimitar direitinho o desenho delas, que é mais fácil de enxergar. Posso repetir, claro. As dicotiledôneas, elas têm de 2 ai, eu queria voltar. Volta. Isso. Elas têm de 2 ou mais, né? 2 para mais folhetos embrionários. Elas têm vários pares embrionários dentro daquela semente. E o que vai acontecer? A gente vai ter a diferença na raiz, nas folhas, nas flores, porque a gente tem aqui o fruto e a gente tem o nascimento da flor. E essa flor ela pode ser tetrâmera e pentrâmera, ou seja, ter 4 pétalas, 5 pétalas do nada. A Joelma entrou na aula, quase acabando. E aí, Joelma, te perdeu. Daí, enfim, deixa eu voltar aqui. Enfim, as folhas são completamente diferentes, elas são folhas compostas, diferentes das folhas simples, certo? Então seria mais ou menos isso. Outra coisa interessante de falar sobre elas é sobre a presença de nervuras reticuladas, certo? Então elas vão ter nervuras nas folhas, totalmente diferente das folhas, por exemplo, de uma orquídea. A gente consegue ver a complexidade do morango para uma orquídea, certo? Eu comentei do pecíolo, que é porque enquanto a mono ela não tem lignina, ou seja, é sem o caule fino, a Di, né? Vou falar só Di, tá? A Di vai ter, porque ela tem o pecíolo que liga o caule ao limbo. Então aqui a gente tem um caule bem mais fino, certo? E totalmente diferente. E aí a gente também, eu falei, já falei isso daqui. Daí eu vou entrar em um outro detalhe daqui a pouquinho. Primeiro eu vou ver aqui a forma dela. Aqui a gente tem o corte transversal de um hibisco, certo? Então a gente tem a parte do pistilo. O que é o pistilo? O pistilo é quando eu tenho toda essa construção aqui, que é o estigma, que é isso aqui, o estilete e o ovário, certo? Isso tudo é o pistilo. Daí a gente tem a anteira, o filete, certo? Então a gente tem o pistilo, que é todo esse órgão aqui da planta, certo? Então quando a gente tem pistilo, a gente está falando do estigma, do estilete, do ovário da plantinha, certo? Daí no outro lado a gente tem a ântera, o filete e o óvulo. Então agora a gente tem um ovário e a gente tem um óvulo,
certo? O que vai acontecer aqui também? A gente tem a pétala da planta e embaixo da pétala tem uma folhinha verde, geralmente, que seria a sépala, tá? Então, a gente tem a pétala, embaixo da pétala a gente tem a sépala e a gente tem o receptáculo. O receptáculo é o que faz o arranjo da flor, certo? O que deixa a flor toda a mostra, toda caidinha é esse receptáculo, certo? Então, ela fica toda caidinha, toda bonitinha, ela cai assim porque a gente tem, é como se fosse a sustentação da flor, certo? Esse receptáculo. E aqui agora a gente entrou no ciclo da vida da angiosperma, certo? Então, o que vai acontecer nesse ciclo reprodutivo? A gente tem toda esses constituintes, né, que eu citei para vocês, tem toda a construção dela, e aí, como eu falei para vocês, a gente tem a metagênese. Lembra que eu falei lá em Gimnos, que a gente vai começar a falar de metagênese? A gente vai ter novamente a predominância da fase esporófica sobre a gametófita, formando uma flor verdadeira. Então a gente tem que também cuidar dessa questão da flor verdadeira. A gente não está falando de uma flor verdadeira também. Isso acontece. A gente vai falar também de inflorescência, que são, por exemplo, a couve-flor. A couve-flor tem várias inflorescências. Tudo aquela coisinha que a gente come da couve-flor é mini florzinhas, digamos assim, certo? Mas enfim, a gente vai ver de outras formas. E é bem interessante a gente conseguir entender como é que é essa morfo do aparelho reprodutor da plantinha para a gente conseguir enxergar melhor como funciona essa questão do ciclo da vida dela, tá? Então aqui a gente tem o órgão todo da planta, a gente tem núcleos polares, certo? Então a gente tem o fator N, olha aqui a gente tem saco embrionário também, a osfera, que faz parte do componente de todo o órgão feminino da planta. Aqui, ó, isso aqui seria o receptáculo dela, certo? E aqui o pistilo dela, tá? E aí a gente chega aqui. Eu vou fazer, na verdade, a volta. Eu vou começar aqui da flor, na real, né? Eu comecei falando daqui, mas eu vou começar da flor. Quando ela já é 2N, certo? Gineceu, essa palavrinha aqui, gineceu. Gineceu é essa partezinha aqui da planta, ó. Essa partezinha aqui que envolve o óvulo dela é o gineceu, certo? É uma palavra que é bem importante para a gente entender. Tá, daí a gente tem aqui o hibisco e a gente tem a antera, tá? Isso aqui é um corte. Então, o que seria isso daqui? Essa partezinha aqui amarelinha do hibisco foi cortada aqui também num corte transversal e a gente consegue ver aqui todo o pólenzinho dela. E a parte da dispersão do pólen é onde acontece a meiose dela, certo? Então a gente está num momento totalmente haploide, que é um N só, né? Haploide, certo? Então da antera, né, a gente vai ter o pólenzinho, né, que é a parte haploide, e vai encontrar o estigma, que vai passar pelo tubo polínico, que encontra aqui também passa pela estrutura do estilete, e vai no ovário, e dentro do ovário a gente tem o óvulo, certo? Que vai ser aqui o saco embrionário dela. E aí, a gente entra aqui, a gente vê o núcleo polares, né? A gente vê a osfera, e aqui a gente vai ter a fecundação desses polenzinhos, né? Desses vários polenzinhos formando o embrião, certo? Quando a gente forma o embrião, a gente tem um fruto, certo? Por isso que acontece muito de a gente ter uma plantinha que nasce, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. O exemplo do morango. A gente tem a flor, a gente tem os morangos, né? Por isso que nasce flor e fruto, certo? Porque os dois na mesma frequência e geralmente as flores caem para os frutos nascerem também. Por exemplo, o pimentão. O pimentão é assim, nasce uma flor, ela morre e na morte dessa flor nasce o fruto. Daqui a gente tem o fruto, a semente, né? E da semente nasce uma próxima plantinha, certo? Então esse todo é o ciclo da angiosperma. Começa ali no pólen, passa ali pelo óvulo, né? Passa por várias etapas, mas encontra o óvulo, a gente faz uma meiose e faz todo o ciclo dela. Então, o que acontece com o pólen? O pólen não fecunda, certo? O pólen é a parte do esporófito. A fecundação acontece quando ela está ali no saco embrionário e esse pólen encontra o ovário e esse ovário leva esse pólen até o óvulo. E quando ele encontra o óvulo, a gente tem a fecundação, que forma um embrião,
que gera um fruto e que gera uma semente, certo? Os núcleos polares, deixa eu ver, os núcleos polares é a parte onde a gente tem essa distinção do óvulo com relação ao pólen, tá? Então, esses são os núcleos polares, que são esses negativos e positivos que se encontram, certo? Então, eu vou aprofundar melhor os núcleos polares quando a gente entrar na reprodução dos órgãos vegetais, tá? Aí vai ficar melhor para conseguir entender. Só para a gente finalizar, já vai acabar a nossa aula, só para eu deixar bem claro, mudou a questão da alternância de gerações. O que vai acontecer? Eu tenho um núcleo espermático, que é o N, mais a osfera, que é N, e eu tenho um embrião que forma o 2N. Perfeito. Depois eu tenho o núcleo espermático mais os núcleos polares, que eu falei para vocês, gera o endosperma secundário, que é 3N. Existe dentro das angiospermas, né, essa adaptação delas serem triploides. Ou seja, a gente tem 3Ns e não só mais dois. Não são todas, tá? Mas o que vai acontecer? A banana. A banana é um grande exemplo tanto de dicotiledônia quanto desse triploide. Elas têm três. Quando a gente come a banana, a gente não tem três pontinhos pretos? A gente tem, né? Porque agora ela é triploide, ela tem três diferentes tipos de semente dentro dela. Certo? Diferentes, digo, tem três, não é? Seria um, por exemplo, tu vai comer um abacate. Tu abre o abacate, tem uma semente, né? Enorme, né? Um baita numa sementona. É diferente, né? Maracujá são várias sementinhas, mas a banana ela é triploide. Mas a gente vai aprofundar em órgãos vegetais e em reprodução, não se preocupem. Mas é importante a gente salientar essa parte, né? Porque essa é uma grande adaptação das angiospermas. É um grande diferencial, porque a gente falou de muitas questões que a gente já revisitou dentro dos outros grupos vegetais. Mas aqui a gente agora tem o primeiro diferencial das angiospermas, que começa em ter mono e dicotiledôneos e serem triploides, terem espécies que são triploides. Sora prabacar. Não entendi, Merielle. Sora pabacar. O abacate ele é 2N. Isso. É uma sementona. Eu digo que é uma semente é diferente de maneira que a gente vê a semente, né? Tinha um outro exemplo agora que me fugiu. Mas enfim, eu vou trazer vários. Gente, quando a gente entrar em falei Eud, não é Eud. Dicotiledôneos, a gente vai aprofundar muito essa questão do triploide e do diploide, tá? Não se preocupem. Vocês têm mais alguma dúvida para eu poder liberar vocês, porque já bateu aqui o nosso horário. Então, qualquer dúvida, vocês podem falar agora, ou senão a gente também pode conversar na próxima. Mas falem aqui comigo, tá, pessoal? Vamos, deem tchau. Agora a gente está aprofundando, né? Agora a gente tem que se preparar bastante com relação à histologia e a morfo, né? Que agora a gente começa a entrar em detalhe, em detalhe, em detalhe da botânica, dentro dos grupos vegetais, né? Porque as gimnospermas, elas vão ter esse alcance da conquista do meio terrestre. A partir do momento que elas são independentes com relação à água, isso a torna as vegetais superiores. Por isso que elas são o grupo vegetal que conquista de maneira definitiva o meio terrestre. Que nem a questão que a gente resolveu lá do cladograma da questão do Enem 2019, que eu falei para vocês que deu um burburinho sobre isso. Quando a questão pergunta sobre o fator definitivo da conquista do meio terrestre, ele fala das gimnospermas por conta disso, por elas serem vegetais superiores, no momento que elas têm uma independência com relação ao meio de reprodução delas com a água. Ai, que bom que tu gostou, Merielle, fico muito feliz. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou sempre à disposição, tá? Vocês podem mandar mensagem, podem falar com o Matheus também, que adora botânica, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô aqui para vocês. Imagina, boa noite. Feito então, João. Deixa eu ver, cadê a pergunta, Valentina? Eu respondi ela sobre os núcleos polares. Capaz, imagina.
Se cuidem, pessoal. Boa noite para vocês. Boa aula para vocês. Ai, que bom, João. Fico muito feliz de ter gostado. Obrigada, João. Vamos ter mais. Quarta-feira que vem se encontra. Se cuidem, Vim.